Bem-vindo ao canal Viva a Palavra com Débora Silva. Assista a seguir o porquê dos açoites. Muito bem, olá queridos, graça e paz. Vamos então dar continuidade ao nosso estudo bíblico no Novo Testamento. Estamos estudando o livro de Lucas, tratando das interpretações que geram cura e os poderes que geram curas nas Escrituras Sagradas. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, é uma alegria ter você aqui. Muito obrigado por estar meditando na palavra do Senhor Jesus e recebendo tudo aquilo que é os poderes do reino para a sua vida, para o seu lar, para o seu coração e para a sua família. Nós vamos então dar continuidade à leitura de Lucas, capítulo 12. Nós vamos voltar ao verso 48 e dar sequência na presença do Senhor Jesus. Vamos fazer uma oração? Senhor, nós te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor já foi, aquilo que o Senhor está sendo e aquilo que o Senhor será. Nós te louvamos, Pai, por tua palavra, nós te louvamos por tudo aquilo que o Senhor realiza. Nós te agradecemos porque o Senhor é a nossa vida, o Senhor é a nossa salvação, a nossa restituição. O Senhor é a nossa bandeira, o Senhor é a vitória do teu povo. Nós te agradecemos no nome de Jesus, desde agora para todo sempre, por ser a nossa vitória e por sermos nós escolhidos teus e o teu povo. No nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Então vamos lá. Verso 48 diz assim: Mas o que não soube e fez coisas indignas de açoite, com poucos açoites será castigado. A qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Aqui fala algo interessante, segundo que nós já estamos observando o contexto de todo o livro de Lucas, processos de cura, de interpretações em Deus, aquilo que é a forma de Deus ver. Estamos observando de que no estado de funcionamento do poder de Deus para os cuidados humanos comuns, nós vimos que há necessidade de romper com a contenda, deixar a contenda, quebrar laços, vínculos, modos, hábitos e vícios, de viver uma vida contenciosa, de viver atrás de competição, atrás de fazer as coisas por demonstração, por briga, por ira, por raiva, por ódio. Todo essa inquietação interior humana de fazer as coisas por um motivo instigante, a ponto de se tornar uma contenda, uma briga, um ódio, traz a pobreza para com Deus. Nós vimos nos outros versículos que aquele que não é rico para com Deus, por mais que ele tenha posses ou ganhos, ele acaba sendo destruído, ele acaba sendo rompido os valores dos seus ganhos, ele acaba perdendo, porque de verdade ele não está buscando primeiro o reino de Deus, primeiro as essências de Deus, para depois ser acrescentado os ganhos de ordem exterior, física e material. Em outras palavras, já vimos aqui que Deus vem falando através de Jesus e do Espírito Santo a importância de romper com a contenda. Aquele que sabe cuidar bem, e aqui fala sobre o servo que cuida bem das coisas, que sabe se afastar da contenda, de um estilo contencioso, este receberá a manutenção do reino, tanto na ordem física, nas questões financeiras, materiais, pessoais, humanas, terrenais, quanto em todo o cuidado emocional e espiritual. Ele parte de um princípio: vigiar para não se manter a contenda, para não se mover por ódio, para não se mover por contenda. E aqui é interessante quando Deus enfatiza tanto que ele começa a falar. Na última live que nós estudamos sobre o servo vigilante, que prestou atenção em construir a sua vida com espaços de paz, espaços que contribuíam para ele ter e manter a paz do seu lar, da sua família, dos seus negócios. E também sobre aquele que está realmente cumprindo o estilo do gosto do reino de Deus, que é a paz. Por isso que a primeira coisa que Jesus vai fazer é
trazer descanso. Ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Por isso que os mansos herdarão a terra, porque a paz que vem de Deus, não é a paz humana, a paz de verdade do interior, é essa que vai começar a estabelecer o que é o acréscimo do reino, a multiplicação do reino, independente o item, o tema e a área. Mas o servo que não soube e não fez coisas dignas, não soube se guardar da contenda, evitar a contenda, parar com contenda, parar com briga, parar com instigância, parar de descontribuir com a paz. Porque uma coisa é o indivíduo fazer coisas que vai contribuir com a paz do seu ambiente, do seu lar, do seu matrimônio, do seu relacionamento, dos seus negócios. Ele está contribuindo com paz constantemente. Outro é aquele que põe na frente do outro instigância constantemente. Ele não está contribuindo para a paz. Ele não está ajudando o reino de Deus a ser estabelecido. Quando ele não contribui para a paz do outro, ele também não está contribuindo para o reino de Deus se estabelecer. E quando ele faz isso, ele acaba alimentando o que é a contenda e o fruto dela, que as escrituras falam aqui, Jesus dizendo que são os açoites. Então, o que é uma vida de açoite? É o fruto de exacerbado interior contencioso, inquieto, conflitante. Não está bom em lugar nenhum, nada contribui para a paz e ele não auxilia o próximo, nem ele mesmo estar em paz. E a paz é algo muito peculiar, porque não se trata de o mundo precisa de paz, não é a paz dos outros, não é a paz das nações, não. Começa com a paz do indivíduo consigo. Se ele não tem paz consigo e com o próximo, na natureza dele, na essência dele, por mais que ele tente camuflar isso com desejos, com realizações materiais, com alguma coisa viciosa para tampar essa ausência de paz, vai externar em outro problema. E isso é o que gera extremas contendas, competições, intrigas e ações de iras infinitas sobre demasiadas áreas da humanidade completa. Porque de verdade a paz do indivíduo ele ainda não encontrou. E se ele não encontra a paz em si, consigo, de dentro de si, não adianta lutar por paz nenhuma por fora, porque ele ainda não encontrou o calibre que Deus tem na criação da formação de origem pura natural do ser humano, sem agressão e sem violência. O servo que não soube fazer a vontade do Pai e evitar a contenda, não fez coisas dignas, mas realizou coisas que mereciam açoites. Com poucos açoites será castigado. A qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. Ao que muito se lhe confiou, muito se lhe pedirá. Então, o que Deus está dizendo através das palavras aqui por Jesus? Quando Deus explica e vê que o indivíduo sabe que não é através de contenda, de briga, de dissensão, de disse-me-diz-que, de enrolação, que a coisa deve ser trabalhada, encaminhada, cuidada, e ele insiste em permanecer, porque Tiago fala, se sim ou não, é uma definição justa e é uma realização cumprida, completa, espiritual, emocional e física. Se não está completa a realização trina, então existe contenda. Quando não tem sim e não, cuidado plenamente, trinamente, diz a palavra, quando Tiago diz, o demais é procedência maligna, é o diabo. Então, por causa disso, o que as escrituras falam? Nós precisamos lutar pela paz, preservar a paz, vigiar para andarmos em paz e deixar a contenda. Para de briguinha. Porque o Espírito de Deus está convivendo conosco, ele sente tudo isso, ele está vendo. Ele não quer e ele não suporta. Uma vez que ele já ensinou, ele não suporta. Então, o que acontece se o indivíduo, sabendo, já sabe o que lhe foi requerido dele e ele não cumpre?
começa uma vida de açoites. Então, o que são esses açoites diante de Deus? O que são esses tipos de reflexos da contenda, os açoites da vida? Nós vamos meditar então a partir do verso 49. Deus quer trabalhar a sua paz no interior humano, no indivíduo humano, no seu interior. Deus quer trabalhar aquilo que é verdadeiro espaço da presença dele. Pedro vai dizer isso. É mais precioso para Deus um espírito pacífico do que uma aparência, preciosa, se o indivíduo não tem aquilo que é a mansidão, a vida longe daqueles que produzem contenda e a vida conservada em paz. Então aqui, quando Deus observa que Ele já ensinou, já trouxe o conhecimento da palavra e o indivíduo tem dificuldade de praticar, então começa a reação da falta daquilo que a palavra já veio. Porque Isaías fala, toda palavra enviada do Senhor Deus não voltará para Ele vazia, sem que antes produza o fruto pelo qual ela foi enviada. Então, se Deus já chegou e Ele sabe se a essência do conhecimento da palavra já chegou dentro do indivíduo ou não. Se já chegou a essência do indivíduo, a palavra de orientação do que ele tinha que fazer, do que ele deve fazer, como ele deve cuidar, e ele não cumpriu, então agora vai voltar para Deus essa palavra e ela não volta vazia. Vai ter que voltar com fruto. E aí, se o indivíduo não deu fruto? E aí, se o indivíduo não quer dar o fruto? Então, aí vai entrar num outro processo de volta, de formar as circunstâncias a qual o indivíduo entenda o que ele precisa realmente fazer, até que ele compreenda e dê o fruto. E aí, a palavra volta com o fruto pelo qual ela foi enviada para Deus. E aí nós vemos uma reação interessante do verso 49 em diante, Jesus falando algo que a princípio, à primeira vista, dá uma impressão de que está totalmente contraditório ao que o próprio Jesus disse sobre estarmos em paz, não sejamos inquietos por coisa alguma, que foi falado aqui, capítulos anteriores. Não estejais inquietos por coisa alguma, não estejais em contenda, não destratais os vossos próximos, não brigar por herança, não brigar por coisas materiais. Jesus vem ensinando como ser próspero financeiramente. E não só financeiramente, porque a prosperidade de Deus não olha só valores físicos, ela olha o bom desenvolvimento do ser humano trino. Pode ser na área espiritual, na área física, na área emocional. Independente, é espiritual, me corpo. É o bom desenvolvimento. Então aqui começa um processo diferente do que ele vem dizendo sobre ter que vigiar, ser vigilante e manter a paz. Ele diz, vim lançar fogo na terra, e que mais quero se já está aceso? Que fogo é esse? São meios, a palavra fogo, em algumas traduções, ela explica sobre o fator do indivíduo emocionalmente ser mexido, ou seja, causas que geram emoções, causas que instigam as emoções, Vim lançar fogo na terra, e que mais quero se já está aceso? Importa, porém, que eu seja batizado com o batismo, certo? E como me angustio até que venha a cumprir-se. Jesus fala sobre duas questões. Primeiro, que o Espírito Santo vem dando a sequência. Fala sobre açoites. Que tipo de açoites? O fogo na terra. As emoções desestabilizadas, é o primeiro fogo. E por que Deus permite esse fogo? Por que Jesus vem falando desse tipo de açoite quando o indivíduo chega numa circunstância que a emoção dele começa a ser abalada, as emoções dele começam a ser desestruturadas, ele está tão aflito, tão cheio de estresse, de falta de cuidado, falta de paz, que ele vai se desestabilizando completamente, ele não tem paz. E por que Deus começa a agravar, permitir esse agravamento, essa alteração emocional? Porque Deus já ensinou, é para lutar pela paz, é para contribuir pela paz, é para fazer os cuidados necessários para que haja paz nos seus vínculos, no seu trabalho, na sua edificação. Não quer paz? Não.
Não quer contribuir para a paz? Não. Não quer contribuir para o verdadeiro cuidado? Não. Então Deus agora vai mostrar o que é de verdade uma vida sem paz. O indivíduo não quer paz? Se ele realmente não quer a presença de Deus, não quer contribuir para a paz, vai entender o que é o terror. Por quê? Porque aí vai realmente ao final haver, se porventura ainda Deus encontrar um espaço no coração do indivíduo, a chance do indivíduo pensar, poxa, é verdade, eu devia ter cuidado melhor, devia ter feito melhor, devia ter prestado uma atenção melhor, eu devia ter dedicado melhor, contribuído para a paz do meu ambiente, do meu ser, dos meus vínculos, daquilo que é a minha aliança, as minhas entranhas. Eu devia ter contribuído para a paz, eu não contribuí. Porque muitas vezes, uma é a fase de nós termos o conhecimento, informação, leu nas escrituras, achou bonito, encontrou o segredo de Deus, nossa, que bonito, que legal, que importante. Deus trabalha assim, Deus reage assim, isso é muito legal, ai que bonito. Aquilo passa 2 horas, 3 horas, 2 dias, pronto. O indivíduo já esqueceu do que ele tem que fazer e ele volta para a vida instigante dele. Ele volta para uma vida de ressentimento, de raiva, de ira, de ódio. E ele pensa que Deus está ali para abençoar eles. Meu filho, já te dei as ferramentas. Se você não fizer nada, eu vou começar a agir para acontecer alguma coisa. E vai vir fogo na terra. E aí a palavra diz, vim lançar fogo na terra, e o que mais quero? Se já está aceso, então o processo agora de Deus convencer aquele indivíduo que por mais que ele já sabe, que ele tem que contribuir para a paz, ele continua em guerra, ele continua em contenda interior, ele continua na instigância que ele não quer deixar, né, a briga, ele não quer deixar a culpa, ele não quer parar de ofender os outros, culpar os outros, ou ele mesmo, parar de se achar que ele está errado, que ele é inferior, que ele realmente não acerta nada, parar desse mundo de ofensa. E Efésios fala que enquanto a gente está em ofensa, a gente ainda está morto para Deus. Porque uma vez que a gente chegou a Deus, fomos vivificados e deixamos a morte das ofensas. Então, se a gente ainda está em ofensa, porque não acertou o que precisa acertar, não cuidou como precisa cuidar, não zelou como precisa zelar, tem que parar com isso. Ah, não quer parar não, não? Quer continuar com a natureza de Adão? Movido pela ira, movido pelo ódio, movido pela ofensa, movido pela acusação, no mundo de contenda, quer continuar assim? Então agora vem fogo na terra, no ambiente. Para quê? Para entender que Deus quer a gente convertido. Deus quer a gente contribuindo para a paz. Nada vai acontecer, bênção nenhuma vai chegar, se primeiro nós não estivermos contribuindo com a paz, tendo paz com Deus, porque Ele está morando conosco. Se a gente não tiver paz, não vai adiantar. Esse é um processo que para Jesus ele explica aqui que é um pouco dolorido. É um pouco difícil para ele. Por quê? Ele queria que de primeira instância, quando a gente escuta a palavra, entende as instruções dele, já se possa aplicar para evitar segundos e maiores danos. É mais fácil não ter nenhum dano no processo, né? Quando a coisa realmente é cuidado, sai bem, já resolve, pronto, não tem os resquícios para lidar. Mas quando o indivíduo resiste e acha que essa instrução de Deus não dá para cumprir, né, deixar a preocupação, deixar a inquietação, não dá a Deus. Deixar os problemas, parar de inimizade interior, parar de contenda, parar de confusão, não dá, Deus, isso não é para mim. Aí Deus diz, não dá? Eu estou te dando a ferramenta de vencer, para você não dá? Então vamos ver se você aceita, consegue conviver com a contenda. Você escolheu a contenda diante de mim. Vamos ver se você aguenta o fruto dela.
Mas isso é um processo que Deus permite, que isso dói até em Deus. Jesus diz, importa, porém, que eu seja batizado, marcado, que o batismo é uma marca, com um certo batismo, certo processo de marca. E como me angustio até que venha a cumprir esse processo. Então está claro que Jesus dizendo, quando eu tenho que trazer fogo na terra, mostrar para o homem que quando ele deixa de escolher a paz, quando ele deixa de contribuir para a paz, ele está pedindo terror para ele mesmo. Eu preciso provar para ele que não é gostoso. E como é difícil esse processo de ter que mostrar para o ser humano que quando ele escolhe contenda, ele escolheu o pior. Eu me angustio, Jesus diz, até que venha se cumprir esse processo. Mas Jesus não desiste. Por quê? O importante é o ser humano ser convencido. Poxa, não vai dar certo mesmo se eu continuar achando que arrumando confusão, me movendo por ira, me movendo por raiva, me movendo por ódio, me movendo por contenda, por culpa, me movendo por ofensa, eu só vou estragar eu mesmo e todos os meus passos adiante. Se eu não contribuir para a paz do próximo, se eu não contribuir para o sossego do próximo e do meu, não vai dar certo mesmo, não. É melhor eu me convencer. E Deus não se cansa. Deus vai trabalhando, até o indivíduo entender que as ferramentas de Deus são melhores que as dos humanos. Que as orientações de Deus é melhor do que a nossa própria. E que mesmo que dá trabalho mudar os nossos hábitos para nós mantermos a paz, ainda assim a gente vai terminar com saúde, terminar com as promessas bem cumpridas conosco, terminar razoavelmente bem. Agora, se a gente achar que não dá para edificar a paz, largar a contenda, parar de provocar instigância, nós vamos conseguir alguma coisa? Não vai chegar a lugar nenhum. E o pior, vai entrar num processo instigante com Deus, que lança fogo na terra para nos convencer que só Ele é a nossa paz, que nós precisamos de paz interior e não pode ser uma paz falsificada. Aquela que tapa o sol com a peneira, não. Tem que ser uma paz com Deus, tem que ser uma paz de essência, tem que ser comunhão da presença de Deus. Tem que viver com as essências do reino, ok? Então nós vemos aqui que se lançar fogo na terra é uma marca e um processo que Jesus se angustia, nos mostra que é algo que Ele não queria que acontecesse. Ele não quer que os problemas se agravem. Ele não quer que as circunstâncias cheguem ao osso, né? E às vezes nem ao osso, né? A dispersão completa, porque o vale de ossos secos, cada osso estava num lado da existência. Tudo perdido, tudo desossado, tudo desfragmentado. São processos espirituais, emocionais, de reflexos físicos que Deus não queria que chegasse. Mas a gente, em vez de cooperar com cuidado trino, a gente prefere continuar com a existência da nossa mentalidade. Eu tenho vontade de brigar, eu tenho vontade de instigar, eu tenho vontade de deixar ausente o cuidado, eu tenho vontade de deixar o outro na pendura, eu tenho vontade de espremer as pessoas, eu tenho vontade de deixar as coisas enroladas, eu tenho vontade de viver indefinido. Tá abraçando o capeta e quer que Deus abençoe, quer que dê tudo certo no final. Deus diz, enquanto não escolher a paz, enquanto não trabalhar pela paz, enquanto não cooperar pela paz do seu próximo, daquele que você está vinculado, das essências a qual você trabalha, dos projetos que você quer trabalhar, enquanto você não cooperar com a paz, não pense que a minha paz vai chegar. Porque eu crio fogo para corroer a situação até você tomar decisão de cuidado com a paz. Esse é o propósito, essa é a forma de Deus resistir, como o Provérbios diz, ao soberbo.
Quem quer obedecer não chega nessa segunda instância do fogo na terra, no ambiente, na área, no tema, não. A pessoa que entende a existência de Deus, a essência de Deus, compreendeu as ferramentas de Deus, pronto, foi lá e fez, acabou, resolveu, tudo bem, está sendo mantido, está sendo cuidado, está dentro da paz de Deus, ele está vivendo a paz de Deus. Ele está a cada dia crescendo no conhecimento de Deus e ele está em paz, graças a Deus. Agora, aquele que só quer arrumar confusão, ele não quer cuidar de nada. Ele só quer se alimentar do ódio, da vingança, da ira, da instigância. Ele não pensa que ele engana Deus, não, que ele não engana. A falta de zelo dele já mostra para Deus que ele quer seguir uma vida motivado e inspirado pela contenda. Fulano está errado, ciclano está errado, fulano não fez isso, ciclano também não fez aquilo, a culpa é do outro, a culpa é não sei de quem. E contribuir para a paz, ele não se preocupa. Aí, verso 51, Jesus diz, pensai vós que vim trazer a paz na terra, não vos digo, mas antes dissensão. Isso contradiz totalmente o que Jesus diz, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso, manso que significa fruto de paz. Porque o meu fardo é suave, o meu jugo é leve. Se Jesus veio trazer um fardo leve, como é que ele diz aqui? Pensa que eu vim trazer paz, eu vim trazer dissensão? Não. Para aqueles que estão no reino, vivendo as essências de Deus como filhos herdeiros, esses estão vivendo a paz, o jugo suave, o fardo leve, porque deixaram as suas ansiedades, as suas preocupações, as suas ofensas, as suas culpas e o culpar os outros, deixaram a instigância da ira, a vontade de viver brigando aos pés da cruz com Jesus. Lançaram tudo isso para Jesus quando eles eram mortos nas ofensas, ficar brigando uns com os outros. Deixaram tudo isso e ressuscitaram com Cristo. Uma vida da paz de Jesus, da mansidão de Jesus. Mas aqueles que ainda não nasceram da essência do reino e gostam de viver em confusão, em contenda, Jesus disse, vocês querem briga? Então eu não vim trazer a paz para vocês, não. Antes, a dissensão. Vocês gostam de instigância? Gosta de descuidar? Gosta de viver uma vida em que, em vez de cooperar pelo cuidado trino, abandona o que é necessário e vai fazer outras coisas, vai viajar pela maionese? Então, vamos brigar. Não tem nada, não. Jesus não tem medo de uma boa dissensão. Foi ele que criou todas as coisas, toda a natureza, e ele sabe por que ele move todo ser humano. Você quer brigar? Você quer viver por ódio? Vamos ver até quando sua alma aguenta. Quer viver por ofensa? Por culpar os outros, culpar a si mesmo, se achar um miserável, um zero à esquerda? Vamos ver até quando você aguenta esse mau humor. Você quer viver pensando na ira, na vingança, correndo, se esforçando para se vingar? Vamos ver até quando você aguenta. Eu entrego a ferramenta da paz. Eu digo que é para cuidar. Olha, corre, zela, de forma trina. Não quer, não quer. E Jesus sabe que o indivíduo não quer paz. Porque ele não quer ter paz dentro dele. Para ele ter paz dentro dele, tem que mudar os seus vícios. Seus vícios de ser briguento. Vício de ser instigante. Vício de ser descuidoso. Para ter paz, eu tenho que ter costume de contribuir para o meu ambiente tá bom. As coisas tudo no lugar. Fazer a manutenção de todo dia. Isso dá trabalho. Então, para mim ter paz, eu começo a trabalhar mais. E tem gente que não quer trabalhar mais, não quer cuidar, não.
quer que Deus faça todo o milagre de mandar todas as bênçãos, manter tudo em paz, mas ele fazer a parte dele para manter as coisas, ele não quer manter. Deus não é nosso empregado. Deus trabalha em conjunto conosco, que por amor ele nos fez herdeiros do seu poder. A gente usa o poder de Deus, mas a gente é que usa, é a gente que se move, é a gente que se mexe, é a gente que se movimenta, é a gente que vai lá e cuida. Mas não quer cuidar não. 52 daqui em diante estarão 5 divididos numa casa. 3 contra 2 e 2 contra 3. O que Jesus está dizendo aqui? Jesus está falando não é da casa do herdeiro. Jesus não está falando da casa do salvo. O contexto fala daquele que não soube viver e cumprir a vontade de seu Senhor e foi digno de açoite, castigado. Quer dizer, aquele que não contribuiu para a paz, não quer nem saber de viver o reino, buscar o reino em primeiro lugar. Ele não quer saber de ser rico para com Deus, de largar a contenda, de largar a dissensão. Então, esse aí, a casa dele, o ambiente dele, os negócios dele, tudo que ele faz é sempre como uma casa que estarão divididos, 5 divididos, 3 contra 2 e 2 contra 3. Ou seja, tudo que ele faz está debaixo de contenda. E aí Jesus diz, vai piorar a confusão. A contenda cresce, a dissensão cresce, ninguém se entende porque ele não quer contribuir para a paz. Então agora ele vai ver se aguenta o peso de uma contenda. Vamos ver se ele aguenta o peso de uma vida sem paz. É isso que ele escolheu. Deus cumpre o que a gente pede. Se a gente pede confusão, Deus cumpre. Se a gente pede para agir motivado a ira, a raiva, vai ser isso que o indivíduo escolheu. Se ele, em vez de cuidar trinamente do que Deus mandou, ele anda olhando para as nuvens, para a maionese, e ele quer confusão, e continuando com confusão, que resultado ele está pedindo para Deus? Então, a casa do contencioso, a casa daquele que vive brigando interiormente, movido a ira, raiva, inimizade, ressentimento, aquele que sempre está na culpa, na ofensa, aquele que não deu espaço dentro dele, olhado por Deus para a paz, ele não contribui para a paz, ele não vigia, ele não para de acusar. O que acontece? Deus põe um espírito de divisão. Jesus disse, vai estar dentro de uma casa dividido. 3 contra 2 e 2 contra 3. Vai causar espírito e aonde existe uma reação de contenda, os frutos não vão sair de unidade. Aonde existe um espírito de confusão, de inimizade, de acusação, não vai sair o fruto do Espírito de Deus, da harmonia, de tudo muito bem, tudo no seu lugar, tudo em paz, tudo cuidado, nem de forma alguma, de jeito nenhum. Reação de contenda dá fruto de contenda e divisão. Fruto de divisão, cada dia mais, o resultado daquele ambiente, daquela casa, é se decompor cada vez um pouco mais. É cada vez esmiuçando mais e mais até perecer por completo, porque não prevalece nada de pé numa casa que está dividida. O próprio Jesus disse isso. Até os demônios são unidos, porque se eles se dividem, eles não prevalecem. Agora, o indivíduo, ser humanozinho, não consegue compreender que para ele sobreviver, ele tem que parar de briga interna com ele. Tem que parar de confusão interna. Jesus gosta de confusão? Gosta. Não quer aceitar a paz? Não. Quer viver na contenda? Quer. Então, daqui em diante estarão 5 divididos numa casa. 3 contra 2 e 2 contra 3. E que tristeza. O próprio Jesus disse, eu me angustio por esse processo. Por que Jesus diz que tristeza, que angústia? Porque não é esse o resultado que ele quer em lugar nenhum.
Mas tem gente que ama viver arrumando confusão na frente do outro. Tem gente que ama pôr uma desculpa. Tem gente que ama criar o caos em vez de abrir oportunidade, caminho e resolver. Não, ele ama postergar para o ano 3000. E aí, o que ele quer? Verso 53. O pai, o chefe da casa, estará dividido contra o filho, e o filho contra o pai, e a mãe contra a filha, e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora, e a nora contra a sogra. Olha quem disse isso, o próprio Jesus. Mas Jesus não veio trazer unidade? Jesus não veio salvar a humanidade? Jesus não veio trazer a paz? Jesus não veio trazer o amor? Jesus não veio salvar a alma? E quando se salva uma alma, não mantém ela na confusão. Quando se salva a alma, é para ela estar na paz de Deus. Por que Jesus diz isto? Jesus não está falando para o seu, Jesus está falando para aquele servo que merece o açoite. Porque ele só vive em briga. Então, você quer esse prato? Eu vou preparar um prato bem grande, você vai comer bastante para ver se você vai se sentir bem. Para tentar ver se no final de tudo isso, você aceita o que eu disse. Larga a contenda, larga a espada, larga a confusão, larga a ofensa, larga a culpa, larga o espírito de inferioridade, se achar menor. Larga tudo isso e vai ser um servo de Deus na minha presença. Vai ser uma serva de Deus na minha presença. Para com isso. Você quer ser edificado pelo Espírito de Deus ou quer ser destruído, como diz aqui, num ambiente? O ambiente tem 5 pessoas e dessas 5, todo mundo contra todo mundo. O que é isso? O que é isso? O próprio chefe, em vez de estar em unidade, dividido com os filhos, filhos com os pais, nora com sogra e aquela coisa toda. Por quê? Porque de verdade, às vezes a gente quer a palavra de Deus, quer a presença de Deus, porque ninguém vai chegar e dizer, eu quero ir para o inferno, com licença, deixa eu ir. Não. Todo mundo quer ir para o céu. A gente quer tudo de bom de Deus. A gente quer a paz de Deus, quer o amor de Deus, mas deixar isso trabalhar em nós, deixar isso mudar nossos vícios internos, de sentir-se magoado, ressentido, doído, ferido. Mudar isso dentro de nós, de mudar as nossas ferramentas e nos fazer agir e cuidar do que a gente precisa, nós não queremos. A gente quer que Deus vire uma fada madrinha, chegue e derrame líquido, a paz em líquido, a alegria, amor em pó. Mas de verdade a gente praticar o que a palavra diz que o Espírito de Deus já está em nós e o fruto dele já está conosco. E a gente tem que deixar a guerra. A gente tem que deixar a dissensão, a gente tem que deixar a contenda, a gente tem que deixar o ódio, a gente tem que deixar a ira, a gente tem que deixar a ofensa, a gente tem que deixar a inimizade, a gente tem que deixar a inquietação interna, a gente tem que deixar o descuido, a falta de disposição de manter as coisas para que a paz chegue. Nós não queremos ir lá cuidar e manter, nós não queremos. A gente quer que Deus vire o nosso, mágico empregado. O sangue de Jesus tem poder, está repreendido. E ele não faz, ele não age assim. E por que ele não age assim? Porque ele está preparando servos e servas que quando chegar na eternidade, que não vai morrer, vai viver eternamente com Deus, exerçam os poderes de Deus em outras áreas que ele vai pôr. Agora, se a gente não exerce o poder de Deus aqui na terra, nós não estamos querendo a paz no nosso ambiente. A gente prefere e luta pela briga. A gente não exerce os poderes do reino no que a gente faz, porque tudo a gente quer levar na confusão, no descuido.
Se nós não queremos usar as ferramentas do reino de Deus hoje para nós, no nosso ambiente aqui na terra, que dirá na eternidade? Não vamos fazer nada. Nós não queremos exercer as ferramentas que Deus nos deu aqui. Deus já está vendo que nós não vamos querer exercer lá. Né? Começa aqui o nosso treinamento. É por isso que quando a gente aceita Jesus, Deus não cria uma asinha assim e a gente já voa lá para o céu. Não. Continua aqui para ser treinado a ser servo de Deus. Para ser treinado a ser serva de Deus. Contribuir para a paz, ajudar a paz, a manutenção e a conservância. Exercitar os poderes do reino, as definições do reino em nós, as essências do reino em nós. Ah, não. Nós queremos confusão. Nós somos aquele servo que não quer fazer a vontade de Deus, não quer vigiar contra a contenda, o mau cuidado, o descuido. A gente quer viver de açoite, sendo açoitado, açoitando outros, maltratando outros e achando que Deus vai continuar protegendo, abençoando. E é interessante porque isso mostra todo o contexto do livro que nós estamos lendo completo. Se você não entendeu, leia toda a instrução que Deus vem nos dando, né, nas lives de Lucas desde o capítulo 1. As enfermidades vêm pela falta do tratamento correto de Tiago capítulo 5. A gente não trata bem. A interpretação disfuncional, maltratamento de uns com os outros gera todo tipo de enfermidade, ferida emocional, espiritual e física, o maltratamento. E aqui nós vemos o auge nesse livro de Lucas, quando o indivíduo só é movido por contenda. Ele não quer contribuir para a paz, ele não está nem aí para a paz. E acha que Deus está de braço dado para abençoar. Só que ele quer continuar descuidando, faltando no cuidado dele. Então aqui, Jesus diz, eu vou ter que acentuar a evidência da má escolha dos meus filhos, quando eles, em vez de escolherem a paz, eles escolheram a guerra continuada. Se eles escolhem a contenda continuada, a briga interior, porque às vezes você olha para não estou com briga com ninguém, mas interiormente o indivíduo fica em conflito. Interiormente o indivíduo não consegue ter paz e as reações dele começam a ser destrutivas, ou ele deixa de ir cuidar do que ele devia ter ido cuidar. Ele não vai cuidar. Ele não vai zelar, ele não vai manter. Ele fica esperando, né? Alguma coisa mantenha ou as coisas aconteçam por si sozinhas. Mas ele que é o definidor que deve manter, ele não vai. E aí, Deus precisa acentuar a gravidade dessa decisão errada até que o indivíduo compreenda que ele tem que parar de contenda, né? Porque o reino de Deus não trabalha com contenda. O reino de Deus não trabalha com dissensão. Herdeiro de Deus é vivificado. Efésios 2, tá lá, capítulo 2. Vamos dar uma leitura rápida. Nós vamos ver aqui o reflexo daquele que nasceu de novo. Efésios capítulo 2, verso 1. Deus em Cristo vos vivificou, estando vós mortos em vossos delitos e pecados e ofensas. Então, nosso espírito, ele é vivificado quando a gente saiu da ofensa. Se a gente ainda está ofendido, ofendendo o próximo e descuidando do próximo, sem zelo para com ele, ainda não chegamos a nascer de novo. Tem que parar com esse negócio de briguinha. E correr para cuidar, né? Senão não vai ter jeito. Não vai ter solução alguma. Nós vamos orar, agradecer a Deus por esses momentos. Vamos seguir no próximo versículo, Jesus falando que já era para nossa percepção
quando a gente começa a pensar em Deus, olhar para Deus, ter comunhão com Deus, entender os sinais dos tempos. Você acorda de manhã, se você vê tudo nublado, você sabe que não tem sol. Vai ter chuva, provavelmente. Se você acorda de manhã e não tem nenhuma nuvem, tudo muito ensolarado, provavelmente não tem chuva. Compreender os sinais dos tempos. O que significa compreender como Deus trabalha. Ele não gosta de contenda. Mas se o indivíduo insiste em contenda, ele tem que dar uma lição maior até o indivíduo entender que por ali não vai chegar a lugar nenhum. E misericórdia. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que a gente entenda que deve-se correr para o zelo verídico no Senhor Deus. Amém? Senhor, nós te agradecemos por esses momentos na tua presença. Nós te louvamos, Pai, pela tua palavra. Pedimos que o Senhor cure o nosso coração. Se ainda alguma contenda, alguma dissensão, alguma inquietação, alguma tristeza, alguma frustração pela falta de algum zelo, alguma decepção, Senhor, pela falta de algum cuidado, nós pedimos que o Senhor cure o nosso coração, por misericórdia, por tua graça, por teu amor. Nós pedimos que o Senhor coloque do teu bálsamo e a paz que talvez seja impossível para nós mesmos receber, que o Senhor nos dê essa paz. Que o Senhor cause, Pai, esse milagre de nos manter em paz em espírito interior, diante de Ti na Tua paz sempre, todo dia, todo momento. Que venhamos escolher só aquilo que contribui para a paz ao nosso lado e que nós venhamos edificar a paz naquele ambiente que o Senhor nos deu como mordomos, como responsáveis para cuidar. Que o primeiro fruto que nós possamos levar a Ti seja da paz, porque é isso que o Senhor quer de nós. Em nome de Jesus nós te pedimos confiando em Ti e te agradecemos desde agora para todos sempre. Amém. Amém, meus queridos. Um forte abraço e até mais. Viva a Palavra em Cristo convida você a participar com a sua gratidão. Expresse sua gratidão em nosso ministério conforme o seu estilo. Este ministério é uma obra independente, por isso precisa de sua expressão. Com a sua gratidão poderemos produzir abundantes materiais. Inscreva-se, compartilhe e espalhe o poder de Deus juntamente conosco. Maiores informações na descrição do vídeo. Deus te abençoe!